Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje trazendo mais uma dica para usar a inteligência artificial para facilitar a nossa vida no After Effects através de programação em JavaScript. Eu criei aqui para quem precisa fazer, gerar várias composições, por exemplo, para anunciar premiações, nomes de empresas e clientes. E aí, para você não precisar digitar todos um por um e trazer todos eles aqui, a gente cria um script que faz esse serviço automaticamente para a gente. Então, antes de a gente começar, é importante que o Adobe de vocês esteja em inglês, para que não tenha nenhum problema. E também que a opção aqui em Project Settings esteja em Legacy Extend Script, beleza? Essas são as principais garantias que o script vai funcionar para vocês. Então a gente vai criar aqui no Gemini. Vamos aqui no Gemini e vamos pedir para ele criar um script. E eu fiz aqui um texto já para facilitar. Então ele diz o seguinte: vamos criar um script para usarmos no After Effects. Ao rodar ele, o sistema deve pedir para indicar um arquivo CSV separado por ponto e vírgula. Ignore a linha 1. Para cada linha, ele irá criar uma composição nova com resolução de 1920 por 1080, 30 fps e duração de 10 segundos. A coluna A, chamada de nome, está vinculada a um layer de texto e a coluna B, chamada de categoria, a outro layer de texto. Então, o que é importante? Antes da gente começar, é ideal que você crie a sua lista. Você pode, por exemplo, criar ela dentro do Excel, certo? E aí, criando dentro do Excel, você vai poder colocar nome e profissão. Então tá aqui, ó, Lucas Pereira, engenheiro, isso aqui são nomes aleatórios, certo? Quando você manda salvar como CSV, separado por ponto e vírgula, se você abrir esse mesmo arquivo no bloco de notas, você vai poder ver que ele está aqui, ó, separado por ponto e vírgula. Então é assim que a gente precisa do nosso arquivo. Certo? Então é assim que a gente precisa do nosso arquivo finalizado. Então vamos pedir para ele criar para a gente. Então aqui com o script criado, certo? A gente vai copiar aqui o nosso código, certo? Vamos copiar num bloco de notas e vamos salvar ele com a extensão JSX, ok? E aí, a gente salvando ele com uma extensão JSX, a gente vai poder executar ele dentro do After. Então nós vamos lá, Run Script, é a versão 1 que eu vou copiar, que eu copiei ali e vou mostrar para vocês, ok? Então a hora que você carrega ele, ele pede para a gente indicar onde é que está o arquivo CSV. Então a gente indica o arquivo CSV aqui e ele criou já automaticamente, certo? Ó, todos os arquivos como a gente quer. Então aqui você já tem a primeira etapa, né, de como funciona essa questão da importação. Porém, é ideal que a gente tenha um pouco mais de cuidado e de controle em cima desses arquivos. Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir para que a gente possa customizar ele melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos lá no Gemini e vamos pedir para ele melhorar a customização, criando uma composição chamada 00 Master. Ela terá 2 layers de texto e todos os ajustes que eu fizer neles na aba de propriedades e transforme será vinculada às outras composições. Então vamos lá pedir para ele rodar para a gente melhorar o nosso script. Por que isso? Porque vocês puderam ver que aqui, depois que eu criei, para cada um que eu quiser mexer, eu vou ter que vir aqui, ajustar a fonte e tal, ajustar tamanho, ó, e ele não fica vinculado. Então, para cada um, se eu quiser mexer, eu vou ter que fazer isso para todos. Então, ainda não é muito vantajoso. Então, agora, ele criou uma versão nova do nosso script, certo? Com a ideia de criar essa composição master. Então, nós vamos lá, vamos copiar, vamos colar lá no bloco de notas, como a gente fez. Vamos salvar ele como teste 2. E aí eu vou abrir uma composição nova aqui, um projeto novo.
E agora nós vamos rodar a nossa segunda versão. Composição 0 master criada. Personalize os textos nessa composição e rode o script novamente. Então ele vem aqui e agora a gente vai ajustar. E aí nós vamos colocar uma fonte que a gente quer. Vamos botar aqui uma Verdana, itálica. Vamos ajustar o tamanho, certo? Ó, ajustar o tamanho aqui. Nós podemos adicionar efeitos. Então a gente pode vir aqui e adicionar um Drop Shadow. Vou botar aqui vermelho para aparecer bem preto aqui. Podemos adicionar um Drop Shadow aqui. Um Drop Shadow também no nome, certo? E podemos adicionar, se a gente quiser, uma animação. Então a gente pode vir aqui, posição, opacidade, e a gente pode vir aqui, 0, e aí ela bem aqui, e depois de 4 segundos ela vai sumir. E aí ela vai subir novamente aqui. Então nós temos agora a nossa composição. Vai ficar e depois ela some. Certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai rodar o script novamente. Então ele pede que a gente rode o script de novo. E vamos agora escolher o arquivo CSV. Agora ele vinculou todas elas. Ó. Então agora todas elas estão com aquela animação ali. Então olha que maravilha. Muito bom isso, né? Mas a gente pode ainda tentar um nível um pouco melhor de customização. E nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos lá. E vamos pedir para ele vincular todas as opções de transforme da composição master a todas as outras composições. Assim, todas as mudanças que eu fizer na 0 master serão automaticamente replicadas na outra. Então, assim, ele vai replicar, vai vincular todos os ajustes que eu fizer no master, de posição, transforme, escala, tudo, diretamente na opção nas outras que ele vai criar, certo? Então, ó, agora nós vamos lá, vamos abrir outro bloco de notas e vamos salvar essa como teste S3, ok? Então, nós vamos salvar essa aqui, vamos rolar a nossa versão 3, ó, zerou a versão master, então agora eu vou vir aqui, vou ajustar a fonte, tamanho, certo? Ok. Vou criar aqui, botar efeito, Drop Shadow, o verde aqui, mesma coisa aqui. Agora nós vamos rodar novamente a nossa composição, ok? Agora ele criou todas as outras. Só que agora, se eu fizer algum ajuste aqui, ele vai automaticamente replicar em todos os outros. Então aqui a gente tem um nível um pouco melhor de customização, certo? Ele só vai alterar o que tiver na aba Transform, ok? Então o que tiver nessa aba Transform aqui, ele vai ajustar. Então se eu mexer na rotação aqui, mexer na posição, ó, ele vai jogar para lá, certo? Então, essa é uma ótima forma de você usar scripts criados por inteligência artificial para facilitar o seu trabalho na criação
de materiais como esse, onde você precisa fazer uma enorme gama de composições que tem que usar o mesmo tipo de animação, o mesmo tipo de efeito, somente atualizando os nomes. Então, com isso aqui, você ganha muito tempo para produzir o seu material. Beleza? Se você quiser os scripts, é só seguir a gente e comentar lá, eu quero, que eu encaminho o script para você diretamente para o seu e-mail ou para o seu direct. Beleza? Valeu, um abraço, tchau, tchau.